Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de resolução aqui no canal. Eu me chamo Vitória e iniciei esse novo projeto para ajudar estudantes e vestibulandos a encontrarem materiais de ótima resolução aqui, né, e ótima qualidade também, para resoluções didáticas, para resoluções de vestibulares que são mais restritos de encontrarmos, né, alguma coisa aqui nesse YouTube, né, em algumas plataformas também, como Seriado, como vestibular da UNEB. O pessoal favorece muito aí os vestibulares mais famosinhos e esquecem aí outros vestibulares que são mais restritos de resolução. Então, foi uma forma de encontrar de maneira eficiente de ajudar aí pessoas que querem encontrar esses materiais. Além dessa acessibilidade aos materiais de resolução, vou fazer também as resoluções de didáticos com feltro, como tópicos de física, e de outras bancas aí que eu achar interessante e cabível de colocar aqui no canal. Se tiver também alguma sugestão, Vitória, faz a resolução disso, daquilo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso avaliar, certo? Na verdade, posso fazer com toda certeza, tá? E aí, gente, vamos fazer então a resolução dessa questão, tá? E desde já, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu peço que, por gentileza, deixa o gostei aqui embaixo, deixa um feedback sobre o que você achou do vídeo, algum ponto que poderia melhorar, enfim, vocês é quem sabem, tá? Se tiver algum errata importante que eu acabei esquecendo, alguma consideração importante sobre a questão e acabei esquecendo de comentar no vídeo, eu deixo no comentário fixado aqui embaixo, então é sempre importante dar uma olhadinha, tudo bem? Vamos para a resolução da questão, e ela diz o seguinte: em um laboratório de óptica são dispostas duas superfícies espelhadas que formam um ângulo ajustável θ. Então, ele me dá aqui esse ângulo ajustável θ, que ele tá aqui, né? É possível ajustar o ângulo θ de modo que um feixe de luz incidente paralelo a um dos espelhos siga paralelo ao outro espelho após sofrer duas reflexões. O que ele está falando aqui? Vamos só entender a questão. A gente tem, então, aqui um espelho. Como que eu sei que é um espelho? A gente tem as flechinhas, né? Essas flechinhas, elas indicam, portanto, que é um espelho. Então, aqui a gente tem, portanto, dois espelhos, que eles estão inclinados. Na verdade, tem um espelho inclinado e outro espelho ali seguindo o plano horizontal, né? Reto. E aí, a gente tem, portanto, um feixe de luz, que ele começa aqui, né? Incidindo aqui nesse espelho horizontal, plano, embaixo. Aí, após por um processo de reflexão, ele reflete para cá, esse feixe de luz. Como é um outro espelho, esse outro espelho vai refletir e vai voltar aqui paralelo ao eixo e ao plano O do espelho horizontal. É isso que tá falando isso aqui. É basicamente isso. Então, o que ele disse aqui é isso que eu acabei de explicar. Certo? E aí ele me pergunta, em quanto ângulo θ deve ser ajustado, então, para que aconteça isso? Basicamente, ele tá me perguntando quem é o valor de θ. É isso. E aí, como é espelhos planos, tem uma notícia maravilhosa sobre espelhos planos. É que só tem duas leis que regem os espelhos planos, né? E especificamente a gente só vai precisar da segunda lei. Qual é a segunda lei? É uma fórmula gigante. Pode se assustar, porque é só isso aqui, ó. Acabou. Só vamos usar isso para resolver a questão. O ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. Como assim? Coloquei um exemplozinho aqui pra gente. Sempre com base na normal, sempre. A gente tá levando em consideração o espelho sempre vai estar apoiado a uma superfície, então logo a gente tem uma normal ali, naquele sistema ali. Então, vamos lá, o que acontece? Aqui a gente tem a normal, tá? Que ela vai estar aqui, alinhada ao espelho plano, horizontal embaixo. Então, essa normal, ela sempre vai ter que aparecer. E o que acontece? Essa aqui é um feixe de luz que vai bater nesse espelho, vai bater aqui e vai ter aqui, ó, refletir aqui. O que a segunda lei, né, dos espelhos planos diz pra gente? O ângulo incidente, o que é o ângulo incidente? É o raio que vai bater aqui em relação à normal, sempre em relação à normal, e aí a gente vai ter a formação desse ângulozinho aqui, ó,
esse ângulo que eu tô riscando aqui vai ser o ângulo incidente. Então, é basicamente esse ângulo que vai ser em relação à normal e o feixe de luz que vai ali em relação ao espelho horizontal. Então, isso aqui é o ângulo incidente e o ângulo refletido, logicamente, seria, portanto, em relação à normal e aí o seu ângulo e o feixe que seria, portanto, refletido, o feixe de luz refletido. E, portanto, eu sei que o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido. Então, ele me afirma que esses dois ângulos são, ó, iguais, certo? São iguais sempre em relação à normal. Então, vamos lá. Dito e feito, tranquilo até aí, acho que nada que a gente já não saiba para relembrar. Ele me pergunta, portanto, qual é esse θ para estabelecer essa relação aqui de voltar, de vir para cá, né? Bater aqui e voltar aqui, paralelo ao plano horizontal do espelho. Bom, o que acontece? A gente precisaria saber um mínimo de geometria. Alternos internos, as relações de triângulo sem triângulo retângulo, que é muito fácil, o famoso Pitágoras, mas aqui a gente não tem muito o que fazer, não tem muito para onde correr, porque a gente tem que lembrar algumas coisas sobre os triângulos retângulos, né? Imaginando que vocês já sabem, né? Então posso, né, me aprofundar sem medo, que acredito que todo mundo já sabe. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter, olhando nessa imagem aqui, como se fosse um paralelogramo, né? Um paralelogramo, eu consigo ver isso aqui, um paralelogramo. E o que acontece? Esse paralelogramo, né? Eu tenho um ângulo aqui, que é o ângulo de θ, aqui. E esse ângulo, por sua vez, o ângulo de θ, eu sei que ele vai ter que coincidir, portanto, com esse mesmo ângulo que vai ser formado aqui, ó. Então, aqui também vai ser θ. Por sua vez, alternos internos, a gente pode afirmar que vai ser a mesma coisa, então, que θ está aqui. Esses aqui, eles vão ser iguais, esses ângulos. Perfeito? Eu sei que isso aqui, eu não sei que ângulo é esse, eu posso chamar de x. Não sei que ângulo é esse, posso chamar de x. Vai ser importante? Não, é só para a gente entender melhor. Mas eu sei que, por exemplo, 2 vezes θ mais 2 vezes x tem que ser igual a 360. Só uma caso de necessidade, mas não vai ser necessário isso. Só para a gente interpretar bem essa imagem. Vamos lá, destrinchando um pouquinho mais, eu consigo afirmar, portanto, aqui algumas noções. Quais noções que eu consigo afirmar? A gente tem as relações de a segunda lei de espelhos planos, né, que rege aqui. A gente tem a mesma ideia que eu apliquei aqui também. Onde? Como? Gente, a gente vai ter, né, no meio desse plano, uma normal. A reta normal. Essa reta normal, levando em consideração que a gente vai ter aqui um raio que ele vai ser incidente, né, aqui, ao espelho plano horizontal de baixo, e por sua vez, a gente vai ter esse raio refletindo, portanto, para essa superfície daqui. Então, vai aplicar a mesma coisa. Então, aqui vai ter a formação de um ângulo, que a gente vai chamar de ângulo incidente, que vai incidir no plano, e um ângulo refletido, que eu vou chamar aqui, portanto, de R. E esses ângulos, por sua vez, eles são, iguais, certo? Então, eles são iguais. Só uma observação de imagem. Poxa, Vivi, mas olha só que interessante. Porque a mesma coisa que acontece aqui, vai ter que acontecer aqui. Por quê? Porque esse ângulo, esse feixe de luz vai incidir também aqui e vai refletir aqui. Então, portanto, eu sei que eu vou ter a mesma teoria aplicada aqui, que o ângulo incidente, desenhar aqui, ó, vai ser igual ao ângulo refletido. Então, o ângulo incidente vai ser igual, portanto, o ângulo refletido.
Aqui é como se fosse a normal, tá? Vou aplicar aqui. Beleza. Aí, vamos lá. O que é que temos aqui? Temos aqui um triângulo. Eu não sei se vocês estão observando, mas isso aqui é um triângulo. Não é isso? Eu preciso saber quem é esse teta, que ele aparece aqui, tá? A gente também tem o mesmo triângulo aqui dentro, tá? E olha que interessante. Eu posso afirmar, por sua vez, que a gente também tem esse mesmo ângulo teta aqui, ó. Correto? E eu sei que, por sua vez, esse ângulo teta também vai ficar aqui embaixo. Não é isso? E por que eu posso afirmar isso? Pela lógica do paralelogramo, gente. É uma análise. Então, o paralelogramo que a gente pensou inicialmente, ele também vai se aplicar aqui, ó. Então, eu sei que esses ângulos aqui, eles obrigatoriamente serão iguais também. E, por sua vez, por serem alternos internos, eu posso também afirmar que esse ângulo que vai estar aqui, ele vai estar incidente aqui também. Então, até aí tudo bem. Nada que a geometria não possa nos proporcionar. Uma característica interessante, um ponto interessante, gente, é que a gente pode aplicar a mesma lógica de alternos internos e de geometria aqui, ó. E aqui, ó. Por que eu posso aplicar essa lógica? Vamos lá. Vamos lembrar de alguns conceitos importantes. Eu disse que aqui em cima a gente teria, portanto, 2 vezes θ mais 2 vezes x, que daria, portanto, 360 graus, né? Que seria aí a volta completa. Então, eu afirmando isso aqui, eu também teria que ter a mesma coisa aqui embaixo, né? Então, eu tenho que ter 2 vezes o θ. Aqui é como se fosse, portanto, o meu x, né? Ou não? Deixa eu ver se essa linha de raciocínio está correta de eu afirmar isso. Porque a gente vai ter o seguinte, gente, a gente vai ter que a somatória dos ângulos desse triângulo aqui, e lembrando que a gente quer encontrar quem é θ, que aparece aqui, tem que ser igual a 180 graus. Então, quando eu afirmo que tem que ser o somatório igual a 180 graus, por que tem que ser igual ao somatório de 180 graus? Porque eu sei que, basicamente, os ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser 180 graus. E por isso que óptica é pura geometria, tá? Tem que ser 180 graus. Então, quando eu igualar tudo a 180 graus, eu vou ter que θ 3θ é igual a 180 graus, tá? Por que 3 θs, Vitória? Porque a gente tem, então, θ aqui e θ aqui. Perfeito? Perfeito. Até agora, nada que a gente já não saiba também, tá? E só um detalhe importante. Pode ser que alguém tenha travado da mesma forma como eu travei inicialmente, em relação ao porquê a gente teria, portanto, esse θ aqui. Porque a gente tem que entender que a noção de um paralelogramo faz a gente afirmar, por exemplo, que vamos ter que ter a mesma coisa aqui, a gente vai ter que ter a mesma coisa aqui, né, os mesmos ângulos. Então, se aqui é θ, eu vou ter que ter θ aqui. E se eu sei que aqui é a mesma lógica de raio incidente é igual o ângulo incidente, o ângulo incidente é igual ao raio refletido, na verdade, então, se eu sei que o ângulo incidente é igual ao ângulo refletido, segundo a segunda lei de reflexão, né, dos espelhos planos, então eu sei que essa lógica, ela vai se aplicar aqui. E essa mesma lógica se aplica aqui. Então, portanto, para a lógica do paralelogramo dar certo e funcionar, eu sei que o θ que tem que ter aqui é o mesmo θ que tem que ter aqui. E, portanto, é o mesmo θ que vai ter que ficar aqui. Então, é tudo um jogo, né? Interessante. Então, a gente vai ter o seguinte. 3 θs vai ser igual, portanto, 180 dividido por 3. θ, portanto,
é 60 graus. Certo? Então, teriam essas formas de fazer análise e é muito importante, eu digo e repito, se você não tiver uma base muito fortalecida de geometria, fica muito difícil você entender óptica em espelhos planos. Fica muito difícil mesmo. Então, é importante que a gente já tenha essa base fortalecida para entender de fato que, portanto, a gente... E um detalhe, tá? Que eu acabei não falando. A gente não teve a aplicabilidade, por exemplo, da segunda lei aqui. Por quê? Porque a gente não tem, e se vocês acabaram parando para pensar, né? Porque não vai ter aqui, vamos lembrar que a gente não vai ter nenhum outro espelho aqui para poder refletir, voltar. Imagina se tivesse um outro espelho aqui, esse aqui é um espelho, tá? E aí, esse espelho que vai estar aqui, vai chegar esse feixe de luz aqui, vai bater e vamos supor que vai, portanto, refletir para cá. Aí sim a gente poderia ter a segunda lei de reflexão. Mas aqui, como ele não tem nenhum outro espelho, ele só vai ir livremente para a sua trajetória. Tudo bem? Então, a mesma aplicabilidade de noções que a gente vai ter que ter aqui, a gente vai ter que ter aqui. Então, eu posso afirmar que o ângulo aqui vai ser igual aqui? Eu acredito que pode se afirmar isso sim. Então, para isso ser igual, eu posso afirmar também, pela lógica do paralelogramo, dos ângulos de θ, que o θ que vai ter que ter aqui é o mesmo θ que vai ter que ter aqui. E a mesma coisa, portanto, se aplica para esse outro lado, não é isso? Portanto, se vocês pararem para prestar atenção, que seria uma outra forma de visualizar, a gente tem... Eita, droga. Vou até pegar uma canetinha, porque eu acho que isso vale a pena citar aqui. Olha só que interessante. Pela lógica do paralelogramo, novamente, de novo, mais uma vez, olha só o que acontece aqui. Pela lógica do paralelogramo, eu tenho que esse ângulo daqui é o mesmo ângulo daqui. Todos eles são θ. Então, eu sei que, portanto, esse ângulo que forma aqui é o mesmo ângulo que vai ter que formar aqui. E se eu sei que aqui, segundo a segunda lei de espelhos planos, eu sei que o raio refletido é igual à incidência do mesmo raio, né? O raio incidente é igual ao raio refletido. Eu sei que, portanto, isso aqui é basicamente esses dois carinhas. Eu tenho que ter a aplicabilidade comprovada aqui. Então, por isso que aqui também é a mesma coisa. E que, por sua vez, a gente já provou isso antes. Então, eu sei que o complemento vai ter que ser θ, que vai estar aqui, ó. Então, vocês percebem que é todo um encaixe, né? Então, teria muitas formas diferentes da gente identificar isso. Então, portanto, a gente fica com a alternativa D de dado, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a questão. E tchau, tchau. Até a próxima resolução.